Eu quero desejar a paz do Senhor neste dia para você, meu querido ouvinte. E quero deixar para você neste dia de hoje uma palavra de Deus que se encontra em Provérbios, capítulo 3, verso 1, que nos diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampararei, e benignidade e a fidelidade atas ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. Acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor e todo o teu coração, e não te esqueça do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Queridos ouvintes, aqui Deus fala conosco para que nós, por onde nós andarmos, nós não devemos esquecer que Deus existe. Esse ar que você respira é o Senhor que te dá o fôlego de vida. Você deitou, dormiu, levantou, porque o Senhor te sustentou neste dia. Se você é um empresário, se você é um jornalista de sucesso, se você é uma pessoa que tem grandes posses, não se esqueça que foi Deus que te colocou nesta posição. Se você é um político, foi o Senhor que te colocou nesta posição. Nunca se esqueça que foi Deus que te levantou. E nunca diga que Jesus não existe, porque Ele existe. Ele está aqui conosco para aqueles que guardam a palavra de Deus. Aqui em Provérbios nos fala: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então o Senhor nos fala para que nós não esquecemos da lei do Senhor, da palavra de Deus, e que nós devemos guardar no nosso coração os mandamentos de Deus, para que nós tenhamos vida espiritual e vida nesta terra. Você pode dizer assim: eu cheguei aonde eu cheguei porque eu me esforcei. Sim, você se esforçou porque Deus te deu forças para você vencer as dificuldades, para você chegar aonde você está. Então você nunca pode duvidar, porque sem Deus o homem e a mulher não é nada. Porque existe Deus, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus se fez o Verbo. Jesus veio para a terra, em carne e osso como homem, para cumprir o que Deus quis na vida de Jesus, para nos dar a salvação. Porque Deus olhou para a terra e não viu nenhum homem santo que poderia nos dar a salvação além do seu Filho Jesus, que é santo. Louvado seja Deus. E o sofrimento de Jesus foi muito grande para nos dar a salvação. E infelizmente muitas pessoas só lembram de Jesus no Natal, só tem aquele amor fraternal. E nós temos o ano todo que nós devemos amar o nosso próximo. 365 dias nós devemos amar o nosso próximo. E orar também pelos nossos inimigos, orar pelos que não
não gostam de nós. E se você chegou até onde você está, foi Deus que te deu forças. Você não pode dizer assim: Jesus não existe, Jesus existe. Nós estamos em pleno século 21 e Jesus existe. Louvado seja Deus para nos guardar. Nós vemos o atentado que houve contra o nosso presidente da República. Quiseram matar ele para que ele não assumisse a presidência. Mas foi plano de Deus colocar o nosso presidente para reger este país. Louvado seja Deus. E Deus guardou a vida dele. Se não fosse por Deus, ele poderia ter morrido, mas Deus tem um plano na vida do nosso Jair Bolsonaro. Deus tem um plano naquela vida e um plano para o Brasil, um plano para o povo de Deus. Como Deus não existe, se Deus guardou a vida do nosso presidente, louvado seja Deus. Em pleno século 21, Jesus vive, Jesus reina nesta terra. Deus deu todo o poder nos céus e na terra para Jesus. Então ele tem poder. Então aqui o Senhor fala que nós não devemos esquecer da lei do Senhor e guardar os seus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quem só pode dar paz no nosso coração em meio de tantas tragédias, tantas mortes? Quem pode dar paz no nosso coração é só Jesus. Nas horas das grandes aflições, é só Jesus que pode nos acalentar e nos dar paz. E prosperar-nos, nos dar anos de vida. Quantas mortes, quantos assassinatos. Louvado seja Deus. E é só Deus, se você está vivo, é porque Deus está guardando a sua vida. Então você tem que crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Não diga que Jesus não existe, porque se você está nesta posição, foi Deus que te colocou. Se você tem os seus bens materiais, sua casa chique, seu carro zero, você trabalhou, mas Deus te deu força para você ir trabalhar. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Porque eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, a morte é certa, a morte vem para qualquer um de nós. E quando nós morremos, nós não vamos levar os bens materiais. E quando chegar a morte para você ou para mim, nós temos que estar preparados espiritualmente. Louvado seja Deus, para nós podermos vencer essa etapa da morte. Porque existe vida além da morte. Nós reinaremos com Deus eternamente. Louvado seja Deus. Então nós temos que guardar os mandamentos de Deus no nosso coração. Nós temos que ter fé e acreditar. Nós vemos, louvado seja Deus, que a Terceira Guerra Mundial, ela virá, louvado seja Deus, pela soberba dos homens, pela ganância dos homens. Nós vemos, louvado seja Deus, que muitos reinos da Europa, louvado seja Deus, se ajuntarão para acabar com Jerusalém. Mas Deus já está prevendo que o nosso presidente Jair Bolsonaro vai fortalecer o nosso exército ali junto com o exército de Jerusalém, porque Deus vai proteger o povo dele ali em Jerusalém. E Deus já está usando este homem, louvado seja Deus, para ajudar o povo dele e nos ajudar também. Nós temos que ter uma visão ampla, um grande entendimento. Nós não temos que ser cegos espirituais, nós temos que ser humildes
Louvado seja Deus. Nós temos que ser dirigidos por Deus. Nós vemos que Beltesazar era conhecido como Daniel. E ele foi chamado perante o rei Nabucodonosor para revelar um sonho que o rei tinha tido. E nenhum ali do reinado de Nabucodonosor, nem os magos e adivinhadores souberam decifrar o sonho do rei Nabucodonosor. Mas Daniel era um homem de Deus. Ele tinha o Espírito Santo com ele. Louvado seja Deus. Um Espírito excelente, o Espírito de Deus, que soube decifrar o sonho do rei Nabucodonosor, queridos ouvintes. E o rei começou a contar o sonho para Daniel. E o rei dizia: estava em minha cama, estava olhando e vi uma árvore grande. E a árvore crescia no meio da terra e se fazia forte. A sua folhagem formosa e o seu fruto era abundante, aonde os animais do campo adoravam e acharam sombra e fizeram morada. E o rei dizia mais para Daniel. No sonho o rei dizia: derrubei a árvore e cortei os ramos e suas folhas, espalhou os frutos, e afugentaram-se os animais e as aves dos seus ramos. Mas o tronco e suas raízes ficou na terra, e com as cadeias de ferro e o bronze na erva do campo, e seja molhado pelo orvalho do céu, e sua porção seja como animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, mas seja dado um coração de animal. Este decreto, queridos ouvintes, foi mandado pelos vigiadores, ordem mandada dos santos, para que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre todos os homens. Então Deus, Ele tem domínio sobre essa terra. Ele tem domínio sobre a minha vida e sobre a tua vida. Muitas vezes você está sofrendo porque você não está fazendo a vontade de Deus. Você não está trilhando o caminho do Senhor. Você não está guardando os mandamentos do Senhor no teu coração. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele tem domínio sobre a terra. Ele tem domínio. Veja, desde o começo deste ano nós só estamos vendo desastres. Ali em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Deus tem poder para parar estas catástrofes. Porque Ele rege tudo isso, foi Ele que fez. Mas por que Ele permite? Porque o homem não quer Deus. O homem diz que Jesus não existe. O homem é tão soberbo que ele acha que ele pode acabar com essas catástrofes que está acontecendo. Quem pode acabar é só Deus. É só Deus que pode acabar com essas catástrofes. Mas o homem é tão soberbo que ele acha que ele pode. Deus, Ele rege, Ele domina esta terra, Ele domina a sua vida. E isto tem acontecido porque o homem, ele não quer se humilhar para Deus. Ele não quer servir a Deus. E ainda tem pessoas que são jornalistas, que Deus permitiu que ele chegasse nesta posição. Ainda ele diz: Jesus não existe. Louvado seja Deus. Por isso, está passando grandes lutas na sua vida particular, emocional. Louvado seja Deus, nós temos que se render.
e ver que nós necessitamos de Deus para viver, para sobreviver. Deus tem poder, porque Ele nos criou, louvado seja Deus. Ele conhece os nossos rins, o nosso cérebro, a nossa corrente sanguínea. Ele tem poder para transformar. O Espírito Santo de Deus. Então nós temos que crer que Jesus está regendo a nossa vida, porque Ele está regendo. Louvado seja Deus. Mediante, queridos ouvintes, o relato do sonho do rei Nabucodonosor, Daniel ficou atônito e o espírito do rei ficou perturbado. Quantas pessoas perturbadas, sem saber o que fazer, porque os seus entes queridos morreu nesse desastre que teve em Minas, no Rio. Este jornalista que morreu aqui em São Paulo. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus permite isso. Porque o homem é soberbo, não quer se render a Deus. Fica fazendo chacota de Deus, de Jesus, fazendo chacota dos crentes. Louvado seja Deus. E aí o Senhor está mostrando aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Aquele que guarda a palavra de Deus e tem temor de Deus, a sua vida será prolongada nesta terra. Mas aquele que zomba de Deus, aquele que zomba dos crentes, aquele que zomba da palavra de Deus, aleluia, Deus permitirá. Porque a morte vem, e ela vem como um ladrão, nós não sabemos a hora. Então nós temos que estar preparados e tementes a Deus e guardando a palavra de Deus no nosso coração. E nós vemos que Daniel deu a resposta do sonho para o rei. O rei será tirado entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Comerás erva e serás molhado do orvalho do céu. E passarás 7 tempos, até que o rei reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Louvado seja Deus. Então, o rei, neste sonho que o rei teve, Deus queria dizer para ele que ele estava exaltado, que ele estava soberbo, que ele achava que porque ele estava naquela posição de rei, ele poderia fazer o que quer. Louvado seja Deus. E Deus já estava falando com ele, que era para ele se humilhar, como quem diz o provérbio popular, abaixar a bola. E Daniel dizia mais a respeito desses sonhos, querido ouvinte. Enquanto o tronco e as raízes que ficou, o teu reino voltará para ti depois, que reconheceres que o céu reina. Louvado seja Deus. Se você não quer perder aquilo que Deus te deu, querido ouvinte da palavra de Deus, porque Deus dá, também Deus tira. Louvado seja Deus. Seja humilde, não seja exaltado. Reconheça que você precisa de Deus para respirar, para caminhar, ter forças para trabalhar. Porque é Deus que dá ânimo para nós levantarmos da nossa cama e irmos trabalhar. É Deus que nos ajuda. Louvado seja Deus. Então, se você não quer perder aquilo que Deus te deu, seja humilde,
não seja exaltado. Nós dependemos de Deus para respirar, para viver. Louvado seja Deus. E Daniel dizia mais sobre o sonho do rei. A palavra de Deus nos relata que Deus estava falando para o rei Nabucodonosor que ele estava muito exaltado. E ali estava falando mais alto, porque Deus havia levantado o reinado do rei Nabucodonosor, que não significava que ele era o absoluto. Querido ouvinte, eu quero dizer que você e eu, nós não somos absoluto. Nós não somos nada. Aleluia. Deus é que tem que ser na nossa vida. Deus tem que ser maior na nossa vida. Louvado seja Deus, porque sem Deus nós não fazemos nada. Se Jesus não nos der palavra para pregar, nós não pregamos. Se Deus te levantou para cuidar e pastorear ovelhas, não é porque Deus te levantou que você vai humilhar os obreiros, que você vai humilhar os membros, que você vai achar que você é o melhor de todos. Não. Não seja o absoluto. Coloque Deus na sua frente. Deus é o absoluto. A igreja é do Senhor. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Nós apenas somos servos. Estamos para servir o povo e ajudar as pessoas. Porque a igreja, ela tem um papel muito importante aqui na terra. Ela faz um serviço social muito grande, a igreja do Senhor. Liberta os maconheiros, liberta os bandidos, liberta os traficantes e faz eles terem uma nova vida com Jesus Cristo. Então o papel da igreja do Senhor aqui na terra, ela é muito importante. E que você, que é, louvado seja Deus, um político, que você reconheça que a igreja do Senhor faz um grande papel social aqui na terra. Porque quanto mais bandidos forem salvos por Jesus, menos bandido a polícia vai prender. Louvado seja Deus. Menos trabalho os policiais vão ter. Louvado seja Deus. Então deixe que a igreja do Senhor trabalhe. Que a igreja do Senhor pregue o evangelho com liberdade. Para que nós venhamos fazer o nosso papel social perante a sociedade. Louvado seja Deus. Então, como o Senhor dizia, que o rei Nabucodonosor, ele não era o absoluto. E nós não somos o absoluto. A corrupção do nosso país, Brasil, foi tanta que teve uma missionária lá nos Estados Unidos que ela profetizou uma profecia para o Brasil, que Deus estenderia a mão aqui no Brasil e jogaria por terra toda essa corrupção que estava acontecendo aqui no Brasil. E ainda não acabou, porque o Senhor Jesus, ele colocará a mão em mais corruptos, aquele que não andar direito, aquele que está defraudando, roubando o povo de Deus, aquele que está pastoreando e roubando o povo de Deus também, o Senhor Jesus colocará a mão. Porque ainda a profecia de Ezequias 33, verso 1 em diante, se cumprirá. Louvado seja Deus. Tanto é que o nosso presidente Bolsonaro, louvado seja Deus, usado por Deus, ele fortalecerá o exército. E é ali em Jerusalém, louvado seja Deus. Haverá grande guerra, luta, louvado seja Deus. Mas Deus dará vitória. Louvado seja Deus. E aqui o Brasil, que já colhe
pessoas de outros países, acolherá mais pessoas e haverá abundância. E o Senhor abençoará tanto o nosso presidente, que Deus abençoe a sua família, como o povo de Deus e o povo em geral. Porque o Senhor mostrará que só o Senhor é Deus. Aleluia. Muita gente está dizendo que o Bolsonaro foi enviado pelo diabo, mas não foi. Porque ali, se você vê no Vale dos Ossos Secos, Deus deu vida para o seu povo ali em Jerusalém. Quando ali eles estavam, os judeus ali, louvado seja Deus, nos campos de concentração, muitos e milhares foram mortos. E ali eles estavam em pele e osso. E Deus soprou e deu a vida para eles. Essa profecia se cumpriu, agora se cumprirá em Ezequiel 33. Louvado seja Deus. Então nós temos que ter a mente aberta, ter uma visão como águia. Aleluia. Orarmos e acreditarmos que Deus existe. Porque Deus mostrará realmente aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Deus balançará a figueira. E eu te aconselho, meu querido irmão que conhece a palavra de Deus, se alicerce em oração e jejum. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe só para Jesus. Porque o Senhor balançará a figueira e nós temos que estar firmado com Ele. Louvado seja Deus. E ali o rei Nabucodonosor não era absoluto, querido ouvinte. Se ele estava nesta posição, é porque Deus havia o levantado. Mas como o rei achou que estava com a bola toda, que ele era um absoluto, Deus fez com ele que ele fosse comer capim. Louvado seja Deus. Ele humilhou o rei. Então, antes que Deus te humilhe, vamos nos humilhar perante Deus. Vamos dobrar o nosso joelho, pedir perdão dos nossos pecados, rever a nossa vida, fazer uma retrospectiva da nossa vida e ver realmente se nós estamos guardando a palavra de Deus no nosso coração, se realmente nós estamos amando o nosso próximo, o nosso irmão, se realmente nós estamos servindo e adorando a Deus de coração. A palavra de Deus é bem clara. Aquele que é humilhado é exaltado, e aquele que se exalta é humilhado. O Espírito Santo de Deus fala para você: se humilhe, para que você não fique achando que é o bom. Porque quem opera é o Espírito Santo de Deus da sua vida. E você que é materialista, deixe da sua arrogância. O rei Nabucodonosor, ele era arrogante. E ele foi humilhado. Ele foi comer capim. Se você ler o livro de Daniel, capítulo 4, verso 8. Mateus, capítulo 3, verso 10. Medite na palavra de Deus. O rei Nabucodonosor era orgulhoso, materialista e arrogante. Era uma árvore que não estava dando bons frutos, pois disso Deus o humilhou. Em São Mateus capítulo 3, verso 10 diz que está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então vamos ser uma árvore frutífera. Aleluia! Louvado seja Deus, para que nós não sejamos arrancados e jogados fora, esquecidos por Deus.
João Batista, queridos ouvintes, ele pregava no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Já o profeta Isaías pregava dizendo, querido: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. E João Batista batizava no Rio Jordão aqueles que se arrependiam dos seus pecados. João Batista dizia, queridos ouvintes, que ele batizava com água para o arrependimento, mas aquele que viria após ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista, por estar pregando e batizando aqueles que se arrependiam dos seus pecados, ele não estava exaltado, ele não se sentia o absoluto, o bom, o melhor. Irmãos, você já ouviu aquela história? Você já viu aquela história da cobra e do vagalume? A história é assim. A história da cobra e do vagalume. O vagalume corria da cobra e a cobra corria atrás do vagalume. E o vagalume, já cansado de tanto correr, disse para a cobra: posso te fazer 3 perguntas? A cobra respondeu: pode. Então o vagalume perguntou para a cobra: te fiz alguma coisa? A cobra disse: não. Faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra disse: não. E o vagalume perguntou novamente: por que você quer acabar comigo? A cobra respondeu: porque eu não aguento ver a tua luz. Então que nós sejamos luz nesta terra, que nós não sejamos trevas, que a nossa luz ela vem atrapalhar aquele que está nas trevas. Aquele que está nas trevas veja a nossa luz e venha aceitar a Jesus. Louvado seja Deus. Esta é a palavra que o Senhor mandou para você neste dia de hoje. Guarde esta palavra no coração e todos fiquem na paz do Senhor Jesus.